Um menino pobre fez uma promessa simples e 20 anos depois cumpriu de forma inesquecível. Quando estava sentado à beira da mesa de madeira, com o prato limpo e o sapato furado apoiado no joelho, Daniel olhou para Mabel com os olhos grandes e disse sem cerimônia: "Um dia eu volto e pago o que a senhora me deu." Era uma promessa despretensiosa, tão pequena quanto o gesto de encher o prato de quem estava faminto. Mabel enxugou as mãos no avental, sorriu com a boca cansada e guardou a frase como quem guarda uma pedra encontrada no caminho, sem alarde, mas com certeza. A fazenda de Mabel não era grande no mapa, mas parecia um mundo inteiro quando o sol batia no terreiro e o cheiro da terra molhada subia com o orvalho. Havia uma casa de madeira com a pintura já descascada nas frestas, um pomar de macieiras que raramente floreou do jeito que ela queria, um fogão a lenha que dominava a cozinha e dava conta de todas as noites frias. As mãos de Mabel falavam antes que sua voz precisasse dizer algo. As mãos que plantavam, que consertavam a cerca, que amassavam o pão com o mesmo cuidado com que enfiavam uma manta nos ombros de quem precisava. Daniel apareceu numa tarde de chuva, encharcado e com um cobertor dobrado no braço. Era menino de cidade pequena, sem família certa, andando com o olhar sempre atento a um pedaço de pão. Mabel o viu na estrada, quando trazia de volta um saco de batatas e parou o passo. Não havia cálculo, nem grande intenção naquele acolhimento. Havia só o costume de uma mulher que entendia que terra e humanidade se sustentam ao dividir o que se tem. "Entra, menino. Vai te secar junto ao fogão." Foi disso que nasceu tudo. Uma refeição, depois outra, um cobertor, um espaço no celeiro. E aos poucos uma presença que se tornou indispensável como o relógio no rádio da cozinha. Os dias na fazenda se desenrolavam ao ritmo do trabalho. Daniel aprendeu a arar, a cuidar do gado, a reconhecer o padrão do tempo pelo cheiro do ar. No verão, carregava baldes de água, no inverno, levava lenha para o fogão. À noite, quando a luz era pouca e as vozes da vizinhança se perdiam, Mabel contava histórias do terreno como quem recitava um livro sagrado. Quem plantasse com respeito veria a terra responder. Quem cuidasse dos outros guardaria respeito também. O menino guardava cada palavra com a mesma atenção com que fechava o portão de ferro. Devagar, firme, como se aquilo fosse a única coisa que pudesse protegê-los. Houve enfermidades também. Uma gripe severa que fez Mabel suar e tremer na cama por dias. Uma queda do cavalo que deixou o braço dolorido. Daniel ficou noites em vela velando o sono dela. Põe e tira cobertores, fervendo chá no fogão enferrujado. As mãos que antes recebiam foram, aos poucos, aprendendo a dar. A promessa surgida na mesa com um prato limpo não era ostentação. Era a dívida de quem reconheceu uma bondade que não se paga em moeda, mas em cuidado e lembrança. O tempo entrou com seus sinais. Os cabelos de Mabel ganharam uma franja mais branca, as marcas na face se aprofundaram, e o menino cresceu em altura e silêncio. No ano em que completou 18, um homem apareceu dizendo ser parente do avô do menino, trazendo papéis e um olhar que estava acostumado a fechar portas. Era hora de Daniel partir. Não houve cena melodramática. Houve um bilhete dobrado com um endereço, um aperto de mão firme e a promessa que ele repetiu com o mesmo tom singelo de antes. "Vou pagar o que a senhora fez por mim, Mabel, quando eu puder." Ela segurou a promessa como quem segura a própria sombra ao pôr do sol. Sabia que promessas não pesavam no bolso, mas podiam pesar no coração. Se passaram anos, havia cartas, poucas, curtas, com palavras medidas. Havia também a inquietação do lugar. Tratores maiores começaram a aparecer nas estradas de terra, placas surgiram nos limites das propriedades ao redor, homens com ternos vinham com passos que faziam soar o chão.
compras de lotes, propostas para integrar uma área maior, promessas de desenvolvimento que vinham acompanhadas de consultorias e de formulários com uma linguagem que parecia feita para confundir. Mabel, com seu pouco estudo, lia as folhas com a certeza de que havia algo ali que cheirava mal, mas sem saber como nomear. Quando ligavam do cartório, quando anotavam prazos, ela anotava em um caderno velho. Datas, nomes, aquilo que conseguisse entender. Era seu modo de manter uma linha, um registro simples, uma prova pequena contra o esquecimento. Os vizinhos se afastaram devagar. Alguns foram seduzidos por ofertas que prometiam dinheiro adiantado e facilidades. Outros, alarmados, preferiram não se envolver quando as conversas ganhavam nervosismo. A distância social tinha tanto de medo quanto de conveniência. Mabel não se curvou às propostas. Não porque tivesse grandes esperanças, mas porque aquele pedaço de terra era tudo o que a mantinha firme. Vender significaria perder uma história de décadas, e ela não estava disposta a trocar memória por um cheque gordo. Não era teimosia, era respeito profundo pelo chão. As notificações começaram pequenas e depois ganharam força. Cartas com letras simples que falavam em ordem, em regularização, em notificação para desocupação, quando a terra fosse incorporada por um programa maior. Havia homens com pastas que batucavam no peito da mesa e explicavam que tudo seria resolvido com os papéis corretos. Mabel via aquilo como um vento que sacudia a cerca, forte, ameaçador, mas ainda possível de resistir. Em sua varanda, entre um chá e outro, ela passava o dedo pela madeira raspada da cadeira e lembrava das noites em que o menino limpava o galinheiro e a casa cheirava a pão. A memória e a dignidade eram a resistência dela. Em uma tarde que tinha o cheiro de trovoada, chegaram os primeiros caminhões. Não eram muitos, 2 ou 3 no começo, mas os que vieram depois vinham com listas e homens que não sorririam. Carregavam caixas, empilhavam móveis, encostavam placas. A comunidade observava com o olhar desviado. Havia curiosidade, havia constrangimento. Os oficiais de pasta na mão apresentaram um documento com uma linguagem fria, uma ordem judicial a favor de um projeto que incluía a área de Mabel. Haviam lacunas no texto. Havia datas que não batiam com os registros que ela guardava no caderno. Quando pediu para ver os papéis de perto, foi tratada com uma impaciência que queimou como vento de cozinha. São procedimentos, disseram. Não é pessoal. Mabel chegou a rir, um riso curto que foi mais uma proteção contra o susto. Na manhã em que os operários começaram a esvaziar a casa, a cena tomou o tom de um rito pesado. Era um dia seco, com poeira no ar e o som contínuo do motor dos caminhões, como o martelo que bate no peito de quem espera o pior. Mabel colocou no colo um retrato antigo. As mãos tremiam, mas seus olhos tinham a calma de quem já havia visto muito e ainda tinha coisas a dizer. Ela se sentou na varanda, as mesmas mãos calejadas sobre o vestido, e observou as caixas. Ao redor, alguns vizinhos cuspiram palavras de solidariedade que soaram vazias diante do fato consumado. A humilhação estava ali, mas não dominava sua dignidade. Em silêncio, ela manteve a compostura, fez um chá e ofereceu um pedaço de pão ao rapaz que embalava as roupas. Era um gesto que dizia mais alto do que qualquer reclamação. Ainda somos gente. O clima apertou quando um fiscal anunciou que a ordem deveria ser cumprida até o fim do dia. Um operário colocou no caminhão a cadeira onde Mabel costurava. Outro pegou a arca com os livros. Um terceiro arrancou do começo do quintal o relógio que marcava as horas de tantas manhãs. A mistura de poeira e movimento criava pequenas nuvens que rasgavam o ar. Mabel segurava-se à cadeira da varanda como se sua presença física fosse a última defesa. Ela não pedia piedade, pedia justiça em seu próprio termo. Que alguém olhasse os papéis, que houvesse atenção, que não se roubasse a memória das pessoas com frases prontas.
Foi então que um som distinto cortou o silêncio. Bem ao longe, um ruído que não era de caminhão nem de motor pequeno, algo que se aproximava pelo céu. Entre o pó e o suor, os homens pararam o trabalho e ergueram a cabeça. Um helicóptero, recortando o horizonte, veio firmemente em direção à fazenda. Não era o tipo de barulho que um rico faz, nem o tipo de exibição. Era a chegada de alguém que tinha vindo fazer valer o que sabia. Daniel desceu com passos calculados, sem pressa, sem olhar para os curiosos. Veio acompanhado por 2 homens de traje discreto e uma pastinha grossa, como quem traz documentos que não se explicam com palavras. Ele carregava a mesma expressão que tivera quando era menino, um silêncio honesto e uma firme determinação. Não havia bandeiras nem festas, apenas a presença de quem não vinha para vingar, mas para reparar. Mabel, ao ver o homem que cuidara dela há tanto tempo, sentiu uma mistura de surpresa e alívio, que ficou com as pequenas rugas ao redor dos olhos. Ele se aproximou, a mão estendida, e disse: "Eu disse que voltaria." A ação de Daniel não foi um espetáculo de poder. Não houve gritos ou ameaças. Ele caminhou até o fiscal com a calma de quem acredita nas instituições e na palavra escrita. Abriu a pasta e entregou documentos que pareciam o mapa de uma vida revisitada. Registros, fotos antigas, correspondências, cópias de registros que mostravam assinaturas com datas confusas, papéis que colocavam em dúvida a cadeia de posse que agora justificava o despejo. Havia também evidências de pagamentos feitos por terceiros que nunca chegaram aos verdadeiros proprietários e notas que apontavam para um possível esquema de irregularidades. Assinaturas que não batiam com a do cartório, datas que se sobrepunham, arquivos contraditórios. Os homens que trouxeram Daniel não eram bandeirantes, eram auditores e representantes de órgãos competentes. Pessoas que lidavam com papéis e com a verdade que se encontra neles. Eles pediram calma, requisitaram a suspensão imediata da ordem até que uma verificação fosse feita. Havia um tom formal, seco, mas suficiente para frear os movimentos dos operários. A ordem foi questionada. Havia lacunas que exigiam análise. Havia documentos que pediam checagem. Em segundos que pareciam minutos, os caminhões pararam. As mãos que empilhavam caixas recuaram e o silêncio se espalhou como um cobertor novo. A legalidade invocada por Daniel não era apenas técnica, era um reconhecimento de que havia algo mais importante do que expandir áreas e cumprir ordens sem olhar para a história que havia por trás das casas. Ele mostrou registros do tempo em que viveu ali. Fotos do celeiro consertado por ele mesmo, recibos de conserto de ferramentas que Mabel nunca teve como pagar, bilhetes que provavam visitas e laços. Aquele conjunto de provas transformou a promessa de um menino numa demanda por revisão. Não foi um recurso vingativo, foi uma demanda por correção. Durante as horas que se seguiram, uma pequena equipe ficou para examinar os arquivos. Havia debates em voz baixa, consultas por telefone, e o fiscal, que antes vinha com a pressa de quem foi chamado para executar ordens, mostrou uma expressão que não escondia surpresa. Ele não foi derrotado nem humilhado, foi instado a fazer o que o dever mandava, averiguar. Os auditores pediram que tudo ficasse como estava até o dia seguinte, e que nenhuma propriedade fosse removida até que se definisse a autenticidade dos papéis. Foi um adiamento, mas um adiamento que significava proteção. A comunidade assistia muda à cena. Alguns se aproximaram com o olhar sem saber se deviam comemorar. Outros, que antes haviam assinado papéis ou fechado os olhos, passaram a encarar o cenário com vergonha. Mabel, sentada ainda na mesma cadeira da varanda, deixou que as lágrimas caíssem sem pressa. Daniel ficou ao seu lado, sem palavras apoteóticas, apenas com o gesto de ajudar a erguer o cobertor, que agora parecia mais uma pequena vitória do que um objeto de proteção. Não havia celebridade naquela chegada.
Havia apenas justiça que se exercia por meio de checagens e paciência. Nos dias que se seguiram, a análise dos documentos revelou irregularidades que, sem alarde, desmontaram o que vinha sendo imposto. Houveram inspeções, conferências, registros reabertos. Alguns contratos foram revistos e arquivados como inconsistentes. Quando as assinaturas foram confrontadas com os arquivos antigos, surgiram discrepâncias suficientes para que qualquer lógica jurídica séria pedisse cautela. Daniel não estrelou reportagens, nem fez discursos inflamados. Pediu apenas que se fizesse o certo, que a memória de Mabel e o direito sobre sua terra fossem preservados. O que se fez foi, sobretudo, um processo de revisão que levou dias e depois semanas, uma correção lenta que respeitava o direito e a dignidade. Terminada a fase de suspensão, foi possível formalizar uma medida mais duradoura, um instrumento que protegia a propriedade de Mabel e estabelecia mecanismos para que ela não viesse a ser afastada por jogadas de mercado ou por fraudes documentais. Daniel organizou um trust simples, sem condições de controle pessoal sobre a fazenda. Mabel manteria a autonomia sobre seu pedaço de chão, com a garantia de que, caso não pudesse mais cuidar, haveria recursos para manter o lugar e a memória. Não se tratava de transformar a fazenda num troféu, tratava-se de criar segurança para a mulher que lhe dera teto e comida quando ele era menino. A reestruturação foi prática e humilde. Vieram técnicos para ajeitar a irrigação, que tinha vazamentos. Vieram trabalhadores qualificados para consertar o telhado, onde a chuva fazia pequenas infiltrações. Houve compra de ferramentas melhores e de um pequeno gerador para as noites de tempestade. Daniel contratou profissionais locais sempre que possível, porque sabia que a dignidade do trabalho também precisava ser restaurada. Mabel participou das decisões na medida do possível. Recusou alguns projetos que lhe pareciam grandiosos e escolheu o essencial: uma casa firme, chão cuidado, um pomar que pudesse cuidar. Havia uma linha clara. A fazenda continuaria sendo dela, com proteção. O dinheiro que Daniel trouxe foi um remédio sem ostentação, um cuidado para que a memória não fosse vendida. Os vizinhos, aos poucos, assumiram outra postura. Alguns vieram pedir perdão em gestos tímidos, oferecendo ajuda, um saco de sementes, um conserto aqui, um pão ali. Não houve grandes dramatizações, nem pedidos públicos de absolvição. O reconhecimento se deu em pequenos atos. Um olhar, um convite para compartilhar a colheita, uma conversa demorada sobre o tempo. A comunidade percebeu que a promessa do menino havia criado uma obrigação moral mais vasta. Quando se planta generosidade, o retorno pode vir de formas que não se esperam, e que é bom manter um tecido social que proteja o mais frágil. Mabel continuou trabalhando. Seus passos eram mais lentos, mas suas decisões mais firmes. Em uma manhã de outono, sentou-se na varanda e, olhando para o celeiro, contou a Daniel uma história antiga sobre um vizinho que um dia lhe havia emprestado uma enxada. "Você me devolveu mais do que a enxada", disse ele. "Devolvi o que sempre foi seu." Foi uma conversa de dois que não precisavam de grandes proclamações. O menino que prometera pagar com uma voz infantil tinha se tornado um homem que usava seus recursos para reparar, proteger e garantir autonomia. O efeito daquela promessa cumprida reverberou além da terra de Mabel. Pessoas de outras vilas vieram visitar, não para fazer festa, mas para entender como se protegia o pequeno dono de terra contra as manobras que surgiam com as grandes expansões. Daniel passou a dedicar parte do tempo a conselhos práticos, ajudando a orientar antigos amigos sobre como manter seus registros e como reconhecer sinais de fraude documental. Não era um salvador. Era alguém que usou o aprendizado e a posição para criar redes de proteção. Havia, na sua atitude, um reconhecimento claro de que a bondade de outrora merecia ser retribuída com justiça.
Quando as estações continuaram seu curso, a fazenda ganhou pequenos sinais de festa. Crianças correndo entre os pés de milho, uma nova cerca que deixava mais espaço para passar com segurança. Um pomar que produzia mais frutos graças a um irrigador simples. Mabel passou a dedicar mais tempo aos afazeres que lhe davam prazer. Costurar, botar sementes, contar histórias às visitas que apareciam. Havia paz, contida e honesta, como o som do fogão ao anoitecer. No entanto, a narrativa atravessada por esse alívio não se perdeu na exaltação da riqueza. Em conversas fronteiriças, Daniel sempre lembrava que o objetivo não fora enriquecer, mas recompor uma dívida moral. Eu paguei o que prometi porque não podia aceitar que a generosidade virasse mercadoria. Seu gesto foi um fechamento de ciclo, mais do que um salto social. Para ele, a questão era clara. Havia uma dívida de memória e de respeito, e essa dívida precisava ser honrada. Mabel envelheceu com a certeza de que naquela promessa simples havia uma lição maior. Ela nunca pediu nada além de viver em sua terra com dignidade. O que recebeu foi algo que transcendia o material. A confirmação de que a bondade sem testemunhas pode provocar mudanças amplas quando alguém, anos depois, resolve seguir a própria palavra. A promessa do menino, que começara tão pequena à mesa de madeira, veio a ser a alavanca que protegeu uma vida inteira de lembranças. Num dia calmo, enquanto o sol baixava e as sombras do pomar se alongavam, Daniel sentou-se ao lado de Mabel na varanda. Eles olharam o campo juntos, em um silêncio que não precisava ser rompido. Foi ali, naquele momento simples, que se percebeu a complexidade de um gesto. Não havia heroísmo grandiloquente, nem exibição. Havia a responsabilidade de um homem que transformou gratidão em ação metódica e respeitosa. A história de Mabel e Daniel ficou conhecida na região como um exemplo de como pequenos atos reverberam. Não porque a chegada do helicóptero fosse uma cena a ser imitada, mas porque a essência da ação, um menino prometendo pagar um gesto de bondade e, 20 anos depois, honrando essa promessa de forma justa, ensinou algo às pessoas, que a bondade gera obrigações além do material e que cumpri-las é uma forma poderosa de restaurar dignidade. No fim, a fazenda permaneceu com seu ritmo próprio. O som dos caminhões foi substituído pelo barulho das colheitas. Havia um cuidado renovado com o que se possuía, uma atenção maior aos registros e uma comunidade mais vigilante. Mabel seguiu vivendo ali, com o direito preservado e com a autonomia mantida. Daniel continuou a visitar, não mais como o menino que pedia algo, mas como o homem que prometeu e cumpriu. Um menino pobre fez uma promessa simples. 20 anos depois, cumpriu de forma inesquecível. E a lição que fica é esta: gestos pequenos, oferecidos sem alarde, podem criar vínculos que atravessam décadas. Promessas verdadeiras não se apagam com o tempo. Elas esperam ser cobradas com dignidade. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que já fez ou recebeu uma promessa simples e se inscreva para receber mais histórias que lembram o valor da bondade.